Hoje, na nossa aula, nós vamos começar a falar sobre os gases. Na última aula, a gente falou sobre osmose, falou sobre soluções isotônicas, ficamos fazendo exercício lá. Aqueles exercícios já valem ponto para o primeiro trabalho do segundo bimestre. E agora, nesse começo do segundo bimestre aí, a gente trata aí dos gases, começa falando dos gases, que também é importante, né? Se você for no hospital aí, às vezes o paciente ele tem que ficar recebendo oxigenação ali, tem que comprar um mantimento de às vezes direto vem caminhão da White Martins abastecer ali os hospitais com oxigênio, nitrogênio, e vocês têm que entender o comportamento desses gases aí para entender qual o tipo de conta, como é que funciona a pressão, volume, temperatura, como eles se comportam aí. E é esse o objetivo da aula sobre gases que a gente vai ter, tá? Quando a gente está falando sobre gases, né, em aula sobre gases, a gente trata, né, o gás como se fosse um gás chamado ideal. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão do gás ideal. Mas quando a gente fala do estado gasoso aí, né, o estado gasoso, ele exibe propriedades mais simples e mais fáceis de serem entendidas. Vocês vão ver que quando a gente trata gases com propriedades coligativas, os gases são mais simples de entender, eles são mais fáceis de entender até do que as propriedades coligativas aí, né? E muitos gases, olha aí, eles são semelhantes em suas propriedades físicas. Tudo bem? Como eles são semelhantes em suas propriedades físicas, quando você fala de gases, a gente descreve um gás como se fosse um hipotético chamado gás ideal, tá? Seguindo esse como referência. Então, a gente usa o gás chamado gás ideal, e ele é usado como diferença, como um modelo, né, para explicar, se a gente for colocar aí, ó, para explicar um gás real, tá? Qual é a diferença do gás real e do gás ideal quando a gente trata o gás real e o gás ideal aí, né? Se a gente for falar, o gás ideal, ele não leva em consideração, né, interações, vamos colocar aqui, ó, interações, que letra horrível, interatômicas, como se fosse. Então, quando a gente trata gases, que a gente trata o gás ideal aqui, no gás ideal, a gente pode imaginar como se fossem, os átomos fossem bolinhas, aí eu vou colocar entre aspas para não ficar meio chulo demais, é como se fossem bolinhas que se colidem umas às outras aí, né? Se elas vierem aqui e uma colidir com a outra, elas vão tomar diferentes rumos aí, né? Vai cada uma para um lado após a colisão, mas não há nenhum tipo de interação, não são levadas em consideração essas interações interatômicas aí, a gente não vai precisar ficar falando delas, isso facilita muito, né, quando se diz cálculo, quando se trata de cálculo. E qual que é a ideia? Dentro do que a gente trata, quando a gente fala do gás ideal, que não leva em consideração essas interações interatômicas aqui, interações interatômicas, aí fica vários inter, né? A gente consegue resultados muito próximos dos resultados reais, ou seja, em vez de você fazer uma conta gigantesca, enorme, você consegue fazer uma conta muito mais simples e chegar num resultado que vai dar diferença ali em casas decimais do seu resultado se fosse um gás real. Tudo bem? Quando a gente fala aí, né, característica dos gases, olha aí, ó, algumas características que são dos gases em geral, independente do tipo do material que é feito da composição desse gás aí, olha aí, ó. O gás, ele se expande ocupando o recipiente que se encontra, sendo seu volume igual ao do recipiente. Então, sempre que a gente está falando de volume de um gás, o volume do gás, ele vai ser igual ao volume do recipiente que ele está, porque ele sempre vai ocupar todo o volume ali. Podem sofrer uma grande compressão, né? Sendo seu volume reduzido, isso daí eu não sei se vocês têm na casa de vocês. Se a gente estivesse na aula, eu ia levar uma seringa, né? Quando a gente pega uma seringa e aperta ela com gás dentro ali, você consegue ter uma grande compressão. Se você encher ela com água, você consegue apertar quase nada, né? Por quê? Porque os gases, eles têm essa propriedade de compressão aí, eles são altamente comprimidos, podem ser altamente comprimidos, se quiser ou não, tá? Formam misturas homogêneas, independente da
identidade ou proporção entre seus componentes. Então, os gases sempre se misturam, não tem, igual quando fala de líquidos e sólidos, aí material heterogêneo, material homogêneo, né? Os gases sempre vão se misturar da mesma maneira ali, ó. Se a gente pegar vapor de água, que é uma substância polar, e gasolina, que é uma substância polar, se a gente misturar água e gasolina, elas não se misturam, né? Mas se você pegar o vapor dessas duas substâncias, eles vão se misturar sim. Então, mesmo tendo polaridades diferentes, eles vão se misturar, não tem essa quando se está falando de gases, justamente porque quando a gente fala de gases, né, o espaço intermolecular aí, o espaço intermolecular é muito grande. Tudo bem? Então, se o espaço intermolecular é muito grande, você consegue misturar, não vai ser tão gritante ali a questão da molécula ser polar ou apolar. Ela não vai ter uma interação entre si, ou não vai fechar entre si um tipo de interação que conte para que elas fiquem separadas aí, tá? Igual está escrito aqui, essas consequências surgem devido às moléculas estarem relativamente longe uma das outras aí, tá? Quando a gente fala de gases, a gente tem que definir algumas propriedades dos gases, sempre é tratada, que é o quê? Volume, número de mols, pressão e temperatura, tá? Quando a gente descreve um estado gasoso, aí são necessárias essas 4 grandezas quando estamos descrevendo os gases. E é aí que a gente vê a famosa lei aí, né, do PVNRT, que é uma lei que é fácil de ser deduzida, uma equação fácil de ser deduzida. A gente vai dar uma deduzida nela hoje até, bem simples. Eu acho que a aula não é nem tão comprida, porque é bem simples a parte de gases. Aqui, igual a gente falou, né, só reforçando, quando nós tratamos gases ideais são moléculas que não se atraem nem se repelem, elas não têm essas atrações interatômicas aí, estão preocupadas apenas consigo mesmo. Então, você pode imaginar, quando fala de gás, e é os modelinhos que a gente vê, né, o quê? Bolinhas que estão ali, né, cada uma numa direção, se ela choca na parede, ela volta. Isso aí vai ser o comportamento de gás, você não leva em consideração, né, atração ou repulsão entre as moléculas, somente o movimento delas em si, tá? Um ponto interessante aí, ó, volumes iguais de gases diferentes, nas mesmas condições normais de temperatura e pressão, se a gente falar então na CNTP, eles vão ter o mesmo número de moléculas, sempre vai ter o mesmo número de mols, tá? Então, independente do gás que você tem, quando você pega um volume aí, né, um volume igual de um gás, vai ser igual ao de outro gás, volume de hidrogênio. Se você pega 1 litro de hidrogênio, vai ser 1 litro de hidrogênio, vai ter a mesma quantidade de moléculas que 1 litro de nitrogênio, que vai ter a quantidade de moléculas do que um líquido de H2O no estado de vapor aí, por exemplo. Tudo bem? Então, não depende, ó, não vai depender. Igual a gente fala aqui, qual que é a ideia? Aqui, normalmente, quando a gente trata na química, a gente sempre tem que levar em consideração a massa molar, o tamanho da molécula, mas quando a gente está falando de gases, isso daí não vai entrar nesse ponto aí. Tudo bem? Então, aqui, ó, quando a gente trata de gases, a gente tem essa equação PVNRT, tem várias frasezinhas aí, né? Uma frasezinha boa aí é o quê? De decoreba aí, né? Pessoas velhas não recusam trabalho, tudo bem? Algumas pessoas falam também, pessoas velhas não recusam tarado, mas aí é coitado das pessoas velhas. Vai que a pessoa velha tá de boa, tranquila na vida. Pode recusar tarado, é trabalho no caso aqui. Então, pessoas velhas não recusam trabalho, é a equação geral dos gases, né? Então, a gente tem, quando a gente trata essa equação aí, ó, a gente tem aqui, como T é a pressão, tem as grandezas que descrevem o gás aí, o V vai ser o nosso volume, o T vai ser a temperatura, o N vai ser quem? O número de mols, e o R vai ser uma constante.
que a gente vai falar e vocês vão ver aonde que surge esse R aí. Olha aí, ó. O R, ele é uma constante que ele pode ter vários valores diferentes. Esses valores são tabelados e eles descrevem o quê, né? Ele vai depender das unidades que você está usando quando você está usando sua continha lá, tá? Então, se você trata a temperatura em Kelvin, né? Se você trata o volume aí, deixa eu ver aqui. Aqui é força, né? O que a gente mais usa é esse daqui, ó. Vamos para um que seja mais fácil de medir aqui, ó. Pressão em ATM, número de mols em mol mesmo, temperatura em Kelvin e volume em litros. É porque esse aqui já está falando quando você fala aí de unidade de força, tá? E a gente não vai tratar muito quando trata de unidade de força, para tratar o PVNRT, mas vai depender das unidades. Ó, esse aqui está em Kelvin, tem uma outra aqui, né, que vai tratar aqui a pressão, quando ela está em milipascal, em megapascal, quilopascal, vai depender, então, das unidades que você está usando ali. Basta você ver quais unidades estão no seu problema para ver qual o valor de R, mas esses R são sempre tabelados e eles facilitam muito. É muito legal quando você vai fazer uma continha, né? Sempre você fazer a análise dimensional aí, tá? Quando está ali na questão de força, fica um pouco mais chato de cortar aqui, mas principalmente esses daqui, ó, volume, metro cúbico, pressão, ATM, ó, só de você mudar o volume de litros para metro cúbico, você já muda o valor de R aí, ó. Na verdade, aqui tá só andando algumas casinhas, né, para o lado. Aqui, ó, mudou de metro cúbico para centímetro cúbico e mudou a pressão para pascal, já muda o valor. Tudo bem, mas sempre é um valor tabelado que, se for passar num problema, eu dou essa tabela, vocês reconhecem os valores lá no exercício e usam o R adequado, ou eu já dou o R direto para vocês fazerem o cálculozinho lá, não vai ter muito problema, tudo bem? Vamos ver como que surge aí, então, essa equação do gás ideal. É uma equação que é fácil. Antes da gente fazer um problema, antes da gente fazer esses problemas aí, deixa eu colocar aqui, ó, uma tela em branco, para a gente ver da onde que surge essa equação. E eu acho que vale a gente fazer isso, né? Vale a gente fazer isso para quê? Para ser uma coisa que vocês não esquecem. Se vocês esquecerem, ser fácil de deduzir. Também depois, quando a gente for ver lei de Boyle, lei do Sack, Avogadro e tudo mais, vocês já vão saber, né, do pessoas velhas não recusam trabalho, que é o que a gente está falando aí, tá? Essa equação, se a gente imaginar um modelo, deixa eu colocar um modelinho aqui bem legal para a gente ver, de propriedades dos gases, a gente consegue deduzir ela de maneira muito simples e muito tranquila. Deixa eu só abrir o programa. Aí vai abrir. Eu vou minimizando e a gente vai tratando, então, as grandezas, quando a gente falar aí, né? Usando isso daqui, vocês vão ver que é fácil deduzir a equação. Coloquei um monte de molécula aí. Olha lá, gente, igual a gente falou, um gás ideal, né? Um gás ideal, ele vai ser, então, do jeito que a gente está observando aqui, ó. As moléculas, elas vão ficar se batendo umas nas outras, não está levando em consideração, né, energia de repulsão ou de atração entre elas, tá? Elas estão ocupando todo o espaço que a gente está falando, e a distância entre os átomos aí, né, é muito grande entre uma e outra, aí, então eles sempre vão se misturar da mesma maneira, tudo bem? Quando a gente vê, então, e quando a gente está descrevendo um gás, a gente tem aqui o volume. Esse volume eu posso aumentar ou diminuir esse volume aí, ó, né? Posso aumentar ou diminuir, olha lá, o volume que o gás ocupa, ele sempre é igual ao volume do recipiente que você tem aí, né? Se eu diminuo o volume do gás, ó, vê como ele pode ser comprimido, por quê? Porque você tem muito espaço aqui, ó, entre esses gases, entre essas moléculas, e você pode diminuir o espaço entre elas quando você diminui o seu volume, ó, né? Você diminui o espaço entre elas. Agora deu errado aqui, deixa eu resetar. Você pode diminuir o espaço entre elas, a ideia não é estourar a tampa aqui por causa da pressão, né? Você pode diminuir o espaço entre elas, ó, ou aumentar, mesmo tendo agora uma quantidade menor de moléculas, o volume sempre vai ser
o que elas estão usando aí, tá? Mas então a gente tem que ver, quando a gente fala dessa equação aqui, qual a relação dessas grandezas aí, da pressão, do volume, do número de mols e da temperatura, principalmente, tá? Essas grandezas são as que a gente vai usar. Então, primeiramente, ó, vamos ver, por exemplo, a gente pode escolher, você pode escolher na sua vida aí o que você quiser. Eu vou escolher ver a relação da pressão vezes, ficou parecendo um R aqui, da pressão, relação da pressão com a temperatura, tá? Qual vai ser a relação da pressão com a temperatura? Nesse caso, se eu estou vendo aqui a relação só da pressão com a temperatura, eu não quero saber por enquanto. Opa! Eu não quero saber por enquanto do que? Das outras grandezas ali, né? Das outras grandezas. Deixa eu voltar, tô ficando perdido aqui. Pô, deixa eu criar um slide em branco, porque fica mais fácil do que se eu fechar ali, vai toda hora ficar sumindo. Pronto. Vamos aqui de novo. Pressão vezes volume igual N vezes R vezes T. Tá? Então, primeiro ponto que a gente vai falar, toda hora que a gente estiver vendo esse modelinho aqui, ó, toda hora que a gente estiver vendo esse modelinho aqui, a gente não vai mexer nessa bomba aqui, né? Essa bombinha, ó, querendo ou não, se eu subo e desço ela, o que ela está fazendo? Ela está adicionando mais moléculas ali dentro, eu não quero. Eu quero deixar sempre o mesmo número de moléculas, ou seja, o meu N, que é o número de mols aí, ele vai ser sempre constante, tá? E a primeira coisa que eu falei que eu queria ver, então, que eu queria ver era a pressão quando comparada com a minha temperatura, nesse caso aí, tá? Não vou ainda fixar nenhum outro ponto. Então, o ponto que a gente está vendo é a pressão com a temperatura. A gente não vai falar do R, igual eu falei, e deixa o volume, por enquanto, guardadinho ali para a gente ver o que vai acontecer. Olha lá, quando, né, eu adiciono pressão, o que a gente tem que olhar? É esse controle de temperatura aqui, né, que vai ter aqui, vai refletir, querendo ou não, na temperatura, e a minha pressão, tudo bem? Se eu adiciono temperatura ali, ó, o que vai acontecer com a minha pressão? Olha a minha pressão, né? A minha pressão, ela vai, ó, aumentar. A minha pressão vai aumentar. Tudo bem? Por quê? Olha a velocidade, a gente já até debateu isso nos princípios da aula de físico-química que a gente falou lá, né? Quando a gente fala de temperatura, a gente está dizendo, querendo ou não, como uma medida da energia cinética média dessas moléculas, né? Ou seja, a velocidade. Se eu esfrio a minha solução aí, o meu gás, né? Olha a pressão que vai acontecer. Diminuir, até porque o que dá a pressão? Quem gera pressão? Quem vai gerar a pressão, a gente vai falar disso um pouquinho mais ali na frente, mas quem vai gerar a pressão é o choque dessas molequinhas aí na parede do meu recipiente, né? Então, se eu diminuo a energia cinética delas, ou seja, se eu diminuo a temperatura, se eu deixo elas mais devagar, a minha pressão ela vai diminuir também. Ou seja, eu diminuo a temperatura, eu diminuo a minha pressão. Diminuo a minha temperatura, diminuo a minha pressão. Ou seja, a pressão e a temperatura, eu posso falar aí que elas são, ó, vou colocar até aqui, ó, proporcionais uma à outra. Eu vou colocar ela direto aqui, né? Por que eu estou colocando dentro dessa equação, assim, com esse sinalzinho? Esse sinalzinho aí, ó, a gente pode tratar como se fosse um sinal de proporcional, tá? E ela, se eu coloco dessa maneira aqui, o que vai acontecer? Ó, se eu aumento a pressão, se eu aumento a minha temperatura que está do outro lado da equação aqui vai aumentar também, né? Se eu aumento um, eu aumento o outro. Elas são diretamente proporcionais, né? Agora, beleza, a gente já viu esse da pressão aí. Deixa eu apagar aqui. A gente viu que se eu diminuo a temperatura, eu também diminuo a pressão. Agora vamos ver o segundo, qual a gente quiser aí, né? No segundo eu vou tratar aqui, ó, eu vou falar do volume e da temperatura. Volume e temperatura, tá? Vamos ver como que se comporta
o volume com a temperatura. Tudo bem? Para ficar mais fácil, eu vou deixar a pressão como um parâmetro constante aqui, ó. Um parâmetro constante a pressão, porque eu não quero falar da pressão, só quero falar do volume que eu estou mexendo aqui e da temperatura. Então, ó, a gente tem uma... Deixa eu deixar uma determinada temperatura ali. Se eu diminuo o volume, ó, vou andar com o bonequinho para cá, vou diminuir o volume, vamos ver o que vai acontecer com a minha temperatura ali, ó. Tá 155 Kelvin, deixa eu andar com esse bonequinho, diminuir o meu volume. Para, boneco. O boneco não para, gente. Deixa eu tirar esse nome da pressão aqui. Deixa eu deixar aqui. Aí, não posso fechar ali, não. Se eu deixar a pressão... Então, vamos de novo. Vamos observar. O negócio fez agora de uma maneira muito rápida. Ó, diminuo... Deixa eu esfriar aqui o recipiente. Né? Vamos observar lá a temperatura com o meu volume. A temperatura com o meu volume. Ó, estou diminuindo o volume. Olha lá a temperatura. Parece até que eu estou mexendo no ponteirinho do termômetro, né? Se eu aumento o volume, olha a temperatura. Olha a temperatura. Aumento o volume, a temperatura está diminuindo. Diminuo o volume, a temperatura está aumentando. Quando a gente diz que enquanto um aumenta, o outro diminui, eles são o quê, então? Eles vão ser o quê, então? Eles vão ser aqui, ó, inversamente proporcionais, né? Vão ser inversamente proporcionais à minha pressão e ao meu volume ali. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa. Tá? Se eles vão ser inversamente proporcionais, eu posso dizer o quê, ó? Que o meu volume vai ser o quê? Se eu fizer uma proporcionalidade aqui, né? Vai ser proporcional ao inverso de quem? Da minha temperatura. Ao inverso da minha temperatura. Por quê? Porque, olha lá, se eu aumento a temperatura, o meu volume ele vai tender a diminuir. Por quê? Porque a temperatura está no denominador. A mesma coisa que se eu aumento o meu volume aqui, ó, se eu aumento o meu volume, essa temperatura ela tem que diminuir. Tudo bem? Então, isso mostra que essas duas grandezas são inversamente proporcionais, o volume com a temperatura aí, tá bom? Por enquanto está tranquilo? Está dando para entender? Então, bora. É de boa mesmo. Vamos falar aqui, ó, como terceiro ponto. Quem que a gente não falou? Pressão e temperatura, volume e temperatura, pressão e volume. Pressão e volume. Né? Não falamos da pressão e do volume. Vamos lá no bonequinho, na mesma condição que estava ali. Deixa eu dar um reset. Oi! Era mesmo. Não tem problema, não. Bota aí as molequinhas de novo, né? Vamos falar da pressão e do volume. Pressão e volume. Então, a gente vai ter que olhar essa constante aqui, pressão e o volume, que é o bonequinho que eu vou mexer. Deixa eu colocar o parâmetro temperatura aqui constante, para ver se dá uma ajudada na hora da gente ver essa variação da pressão. Mas vamos ver lá, ó, se eu diminuo o meu volume aqui, ó. Aí, tá controlando deixa eu desligar. Isso aqui não dá certo ligado, não. Volta o bonequinho aqui. Olha lá, a minha pressão, ó. Vou diminuir o volume. O que está acontecendo com a minha temperatura? A temperatura está subindo, que a gente já tinha visto. E a pressão? Olha a pressão. Se eu diminuo muito o volume, olha a pressão. Olha como é que as bolinhas ficam também aqui dentro. Ficam muito mais velozes, se chocando muito mais vezes contra a parede do recipiente. Ou seja, se eu diminuo o volume, eu estou aumentando a minha pressão ali. Tudo bem? Diminuo o volume, estou aumentando a pressão. Ou seja, a minha pressão, proporcionalmente, ela vai ser inverso ao meu volume aí. Tudo bem? A minha pressão vai ser inversa ao meu volume lá. Tá bom? Então, por enquanto, a gente está com essas três aí. Vamos agora, eu não preciso nem colocar esse
N constante aqui. Vamos com essas três partes que a gente montou aqui, ó, com esses três pontos aqui, né? Esse e esse, a gente consegue fazer o quê? Consegue começar a montar essa equação aqui. Vamos ver como que a gente chega nesse ponto aí. Então, até essa terceira parte foi tranquilo de entender, eu acredito, de boa, né? Agora, para montar essa equação, é muito fácil. Por quê? Porque se a pressão, né, é proporcional à temperatura, vou começar, em vez de colocar proporcional, vou colocar esse sinalzinho aqui para começar a gente já ficar mais reconhecendo aí, né? Vou dizer que a pressão é proporcional à temperatura, né? E a pressão, ela também é proporcional ao inverso do volume. Olha aqui, ó. Ao inverso do volume. Tudo bem? E o meu volume, olha lá, o meu volume ele é inverso da temperatura. Agora aqui, por enquanto, deixe esse ponto aqui do jeito que está, porque a gente vai ver daqui a pouco que esse V, ó, já não precisa nem ver daqui a pouco. Se eu pegar essas três coisas, né, a pressão ser proporcional à temperatura e inverso do volume aqui, ó, se esse volume está para cá dividindo, se eu for passar ele para aquele lado da grandeza lá, ó, como que ele vai ficar? Ele vai ficar multiplicando, né? Eu posso passar ele para lá multiplicando, vai ficar pressão vezes volume, vai ser proporcional à minha temperatura aí. Vai ser proporcional à minha temperatura aí. Tudo bem? Um ponto que a gente não entrou ainda na discussão, isso daqui também está tranquilo de entender? Um ponto que a gente não colocou é o número de mols, né? Olha lá o número de mols, como é que a gente coloca. Ai, não, mantém. Olha o número de mols, como é que a gente coloca. Deixa eu voltar aqui. Número de mols, deixar aqui abertinho. Vamos colocar mais moléculas, vamos ver o que acontece com essas grandezas aí, ó. Colocar mais moléculas, olha a temperatura, a pressão. Olha lá. Mais moléculas, a minha pressão está aumentando. Vamos ver, a minha temperatura não está variando muito aí, né? Na verdade é porque... Deixa eu resetar. Na verdade é porque o recipiente estava quente já. Eu tinha mexido na... Ó, vou colocar agora aí, ó. Vamos colocar moléculas e ver o que acontece com a pressão. A pressão está aumentando, a temperatura está dando uma diminuída. A pressão está aumentando, a temperatura está dando uma diminuída. O volume a gente está mantendo igual. Se eu diminuo o volume, aumenta a temperatura. Mas aonde que eu quero chegar lá, ó? A pressão vai ser querendo ou não, um parâmetro mais fácil de observar, ela vai ser proporcional a quem? Ao meu número de mols, né? Isso porque, gente, isso é meio como é que se fala quando você consegue pensar de uma maneira intuitiva, boa. Isso você pode pensar de uma maneira intuitiva, por quê? Porque quando a gente fala de pressão, que a gente está dizendo, quem exerce a pressão é a molequinha batendo na parede ali do coisa, tá? Se você coloca mais molequinha batendo na parede do negócio, se eu coloco mais molequinha lá, ó, vamos resetar de novo. Ó, coloquei aqui, deu 76 bolinhas, né? Elas estão se chocando aí, fazendo uma pressão nesse recipiente. Se eu coloco mais, ó, 280 bolinhas, o que vai acontecer com essa pressão? Ela vai aumentar porque você tem um maior número de choques nesse recipiente, né? Ou seja, a pressão, ela vai ser proporcional ao número de mols, né? E a gente pode colocar isso daqui também, ó. A pressão vai ser proporcional, tô deixando a pressão como atriz principal aqui da peça aqui, tá? A pressão, ela é proporcional ao número de mols. Querendo ou não, a gente passou o V para lá, a gente deixa o número de mols aqui, ó. Né? Tá quase, ó, pressão vezes volume. Isso aqui só porque a gente viu, então, que a pressão é inversa do volume, olha lá, inversa do volume. A pressão é diretamente proporcional à temperatura, tá aqui a temperatura, e a pressão é diretamente proporcional ao número de mols, tá aqui o número de mols, tá? Agora tá aqui, ó, pressão vezes volume vai ser proporcional à temperatura vezes o número de mols. Tudo bem? É uma equação que está quase a equação dos gases ideais.
Para que esse proporcional aqui, né, para que esse proporcional, não vou nem, para que esse proporcional aqui se torne um igual, para que ele se torne um igual, você precisa de quê? Você precisa de um valor de ajuste para que ele se torne igual, né? Então, o que aconteceu? As pessoas elas foram notando que existia um valor constante que, quando você adicionava um valor de ajuste ali, esse valor constante de ajuste, dependendo das unidades, claro, mas sempre um valor constante, você conseguia uma igualdade desses produtos aqui. Você conseguia uma igualdade desses produtos aí. Dava assim, é como se fosse assim, ó, a pressão vezes o volume. Vou dar um exemplo, tá? Deixa eu até colocar aqui. Vou colocar de outra cor para a gente conseguir entender bonitinho. Ó, a pressão vezes volume vai ser igual ao N vezes o R. N vezes o T, né? Número de mol vezes o T. Aí vamos supor que você fazia a conta, a pressão vezes o volume dava 5. Tudo bem? E o N... Não, 5 é um número muito difícil de eu inventar um R. Deixa eu inventar um R mais fácil aqui. Boa, aqui já pensei. A pressão vezes o volume dava 6. E o N vezes o T dava 3. Tá? Quando você fazia com uma determinada quantidade, um volume, media a pressão de gás, uma quantidade de mols lá e a temperatura. Depois, no primeiro experimento, dava isso. No segundo experimento que você fazia, a pressão vezes o volume dava 10. E o N vezes o T dava 5. Você pode colocar aqui 6 é igual a 3? Não. Você pode colocar aqui 10 é igual a 5? Não, mas eles são proporcionais, ó. 6 está para 3, 10 está para 5, está aumentando. Você aumenta de um lado, você aumenta do outro. No terceiro experimento, sei lá, ele fez lá, pressão vezes volume deu 30. N vezes o T deu 15. Ou seja, chegaram à conclusão de que para a gente colocar esse sinal aqui, ao invés de proporcional, eu chamar esse sinal de igual, basta utilizar uma constante. Basta utilizar uma constante. Qual seria o valor dessa constante nesse problema teórico, abstrato que eu estou colocando aqui? Qual que seria o valor de uma constante para a gente colocar isso daqui em igualdade? Para isso se transformar igual? Tinha que ter qual constante aqui? Multiplicar por qual constante? Esse lado da equação. 2, boa. Ou seja, aqui, ó, 2. Por quê? Porque agora sim, ia ficar 6 igual a 6, né? 10 igual a 10. Para isso daí que eles criaram esse R aqui. Essa constante, esse R que tem na equação aqui, ó, ela é uma constante igual várias constantes você vê em equações, que é uma constante chamada como se fosse uma constante de ajuste. Para quê? Para você conseguir passar de uma proporcionalidade para uma igualdade. Para uma igualdade. E agora sim você pode fazer o quê? Falar que aqui, ó, pressão vezes o volume vai ser igual a N vezes o R, que é uma constante de ajuste, vezes o T. Sem o R, eles ficam proporcionais? Eles ficam proporcionais? Aqui está daquele jeito mais primitivo ali, né? Se a gente passar o V, que é isso aqui, eles ficam proporcionais sem a constante? Eles ficam proporcionais. Se um lado aumenta, o outro aumenta, mas eles não ficam iguais. Para eles ficarem iguais, então, eles desenvolveram, viram que tinha uma constante que sempre aparecia aí, que ficou chamada aí, então, constante dos gases. Dos gases. Tá? Esse problema aqui, lógico, a constante dos gases não é 2, eu só dei o exemplo aqui para a gente ver a necessidade de uma constante para se criar uma igualdade de uma equação aí. Tudo bem? Mas então a equação dos gases ideais é essa. Se você ficar com alguma dúvida, imagina a situação que você está, imagina um recipiente, né? E pensa assim, ó, se eu pegar uma lata fechada e colocar no fogo, o volume dela vai permanecer constante, o que vai acontecer com a pressão dela? Vai aumentar, né? Tanto que chega um momento que ela vai explodir, né? Então, ó, temperatura e pressão são diretamente proporcionais. A temperatura aumentou, a pressão aumentou, né? O que você faz nessa panela de pressão, querendo ou não, é isso, mas você tem um controle de pressão ali, que é aquele pininho.
né? Agora, se você pega o volume, né? O mesmo volume, você diminui aí, aumenta o volume, você vai diminuir a pressão do seu sistema. É muito... Eu acho que é um pouco intuitivo você conseguir pensar nessas situações, né? Ou conseguir pensar aqui, querendo ou não, igual esse bonequinho aqui, né? Se você aumenta a temperatura, você vai aumentar a pressão, por quê? Porque as moléculas estão ficando mais rápido, né? Se você diminui o volume, você vai aumentar a pressão, porque está tendo maior número de choques, você vai aumentar a temperatura, porque a energia das moléculas aí, ó, elas estão ficando mais rápidas, porque o espaço que elas têm é menor para percorrer nesse caso aí, tá? Então eu acho que é de boa de entender. E é daí que surge essa equação do pessoas velhas não recusam trabalho, né? Mais do que decorar, eu acho que é legal saber meio que deduzir, porque é uma equação que é fácil de ser deduzida, né? Basta você pensar nesses pontos aí, nessas relações aí. Um ponto legal de se ver é sempre coloca a pressão como se fosse a principal aí, o ponto principal, né? Quando a gente vê aqui, ó, né, o volume ser proporcional ao inverso da temperatura, querendo ou não, quando você passa aqui, ó, o volume para lá, ele já está ficando proporcional um pouco ao inverso da temperatura. Aqui não ficou muito bom de ver, mas aqui mostra bem que o volume é inversamente proporcional à temperatura aqui, né? Quando ele está nessa situação aqui, ele está inversamente proporcional à temperatura ali. Tudo bem? Então, bota a pressão como um ator principal e pensa aí na equação que dá para montar ela de boa. Se não, se gostar de decorebas, mais alguma hora esquece, né? Pessoas velhas não recusam trabalho aí. Tudo bem? Agora, pelo menos, vocês imaginam de onde saiu o R, sabe qual é a relação que tá, como que a gente pode pensar nessas relações aí, né? Para saber como é que tá ficando aí, tá? Agora, olha aí, ó, um exemplo da aplicação da equação PVN-RT, né? Um balão, para você saber quantos mols há nesse balão aí, qual a quantidade de moléculas que tem nesse balão. Repara que a gente não está falando de qual gás que tem nesse balão aí, né? Mas vamos usar a equação direta, ó. PV é igual a nRT. Quem é a pressão? 2 atms. Volume, 2 litros. N é o que eu quero saber. R, eu vou ver o que eu vou colocar. E vamos colocar a temperatura aqui, ó, 30 graus Celsius. Então vamos ver se tem um R que está expresso em quê? Ele tem que estar expresso em ATM, litro e graus Celsius. Vamos olhar lá naquelas constantes de R lá, ó. Tem que estar como? ATM, litro e graus Celsius. Ó, ATM, litro, Kelvin. Tá vendo que não tem nenhum com graus Celsius? Como que eu transformo de graus Celsius para Kelvin? Ó, mais 273,15, eu vou ter agora quanto? 293,15 kelvins. Tá? Então agora eu tenho o que aqui, ó? O R sendo expresso em ATM, litro e kelvins. Olha lá. Qual é a unidade? Ó, já tem até um aqui, ó. ATM, litro, Kelvin. Né? ATM, litro e Kelvin. Qual que vai ser a unidade que eu vou achar ali do N, né? Vai ser encontrado aí em números de mols. E qual que é o R que eu vou encontrar? 0,082057. Vamos arredondar aí, né? Esse R, então, vai ser igual 0,082057. É isso mesmo? 0,82057 litro por ATM por Kelvin por mol. Litro vezes ATM vezes Kelvin é menos 1 vezes mol. Tudo bem? Como que vai ficar essa conta, então? Vou colocar aqui esse valor. Deixa eu arrumar aqui só para ficar bonitinho. Para não ficar essa bagunça que está ficando, como sempre. 293,15, vamos transformar já logo direto aqui. Olha lá.
O N é o que eu estou procurando, o R vai ser 0,082057. Vamos colocar litro vezes ATM sobre Kelvin vezes mol, vezes quem aqui? 293. Vamos arredondar, Kelvin, tá? Já dá para cortar o Kelvin com Kelvin aqui, né? Vamos multiplicar 0,082. 2 vezes 2 dá 4. Então, 4 ATM litro vai ser igual a N vezes 0,082057 vezes 293, 24,04, vou colocar 0,43 litro vezes ATM sobre mol. Vamos passar, esse daqui está multiplicando, ele vai passar para lá dividindo, então vai ficar 4 ATM vezes litro dividido por 24,043 litro vezes ATM sobre mol. Ó, litro corta com litro, ATM corta com ATM, igual a N aqui, né? Qual vai ser o valor de N? O N vai ser igual a 4 dividido por isso daí, 0,166 mol. O mol que estava no denominador do denominador, ele subiu, né? Por uma simples questão aqui, ó. Opa. A dividido por B sobre C é igual a A vezes C sobre B, né? Ou seja, se o mol estava lá no denominador do denominador, ó, ele sobe para o valor de cima lá. Então, ele estava lá embaixo, ele subiu para o valor de cima aqui. Tudo bem? Então, o número de mols que eu tenho no balão aí é 0,166 mols, ou seja, facilmente, se você tem o volume, se você tem o número de a temperatura e a pressão, você consegue saber o número de mols aí com uma conta bem simples, bem tranquila, né? Só fiz expressando aqui as unidades para mostrar que dá para ir cortando, fazendo análise dimensional direto. Se quiser fazer análise dimensional depois, pode fazer no final, pode fazer, tudo bem, tá? Olha esse outro aí, ó. Quantos gramas de oxigênio você tem no recipiente de 300 ml a 12 atm e 10 graus Celsius? Já considero 10 graus Celsius o quê? 283,15 Kelvin. ATM, ml, ml. Pode usar ml? Olha qual a unidade do R aqui. É em litros. Pode usar ml? Tem algum que tem ml ali? Não tem, né? Então, transforma de ml para litro, é fácil. Ó, 0,300 ml vai dar o quê? 0,3 litros, né? E a pressão em ATM, quando você tem esses valores aí, você tem o R igual àquele um que a gente fez, né? 0,082057. Quantos gramas de oxigênio? Então, é o mesmo cálculo. Você vai fazer pressão vezes volume igual a número de mols vezes a constante dos gases vezes a temperatura. Pressão 12 vezes volume 0,3 vai ser igual ao número de mols vezes 0,082057 vezes 283,15. Tá? O que vai fazer aqui? 12 vezes 0,3, 3,6 dividido por 23,23 vai ser igual a N. O N vai ser igual aí 3,6 dividido por isso 0,15. Opa!
0,155 mols aí, né? Vamos arredondar. A massa molar do oxigênio é quanto? Vou arredondar, vou considerar o oxigênio 16, então a massa molar do oxigênio vai ser 32 gramas por mol. Se você tem 0,155 mols, quantos gramas você vai ter? 32 vezes 0,155, né? Que vai cortar mol com mol ali, vai ficar 4,96 gramas de oxigênio. De boa? Fácil esses problemas, gente, só para mostrar que você consegue saber o número de mols aí, tendo as unidades. Toma cuidado só com esse R, normalmente é tabelado, as pessoas dão, mas presta atenção se te der uma tabela deste tamanho aqui, não é que o R tem vários valores, né? Ele é uma constante de ajuste, ele depende, claro, então, das unidades que você está usando quando você está tratando aí a pressão, o volume, o R, ó, o número de mols, o número de mols é sempre mols mesmo, e a temperatura. Tudo bem? Essa questão aqui, de avaliação do semestre passado, para vocês fazerem depois, tá? Já está quase acabando a aula aí, vamos tratar algumas unidades de pressão, falar de unidade de pressão, que é importante aí, para quando a gente está falando de gases aí depois já deixa quieto. Quando a gente for falar de temperatura, depois a gente fala, quando a gente for falar da lei dos gases, tá? Então, quando a gente vai falar de pressão, né, uma coisa que a gente tem que ajustar alguns conceitos aí, tá? A gente tem que ter cuidado para alguns conceitos que a gente traz de fora lá, tem alguns probleminhas, depois quando a gente falar de pressão, que eu explicar aqui alguns pontos de pressão, tem um probleminha que eu vou mostrar que a gente vem com uma cabeça, com uma intuição, que pode ser que deu alguma coisa errada aí quando a gente está falando aí de termos de pressão, tá? Falar de pressão, a gente trata pressão como se fosse uma força por unidade de área, então isso é uma pressão. Um aparelho usado para medir pressão, ele pode ser chamado aí de barômetro ou de manômetro. A gente está falando de pressão atmosférica no caso aí, tudo bem? Mas a gente também tem aquele que a gente viu em biofísica lá, que é o quê? O esfigmomanômetro. O esfigmomanômetro que vai medir a pressão sanguínea, aí já é um esquema diferente lá, o funcionamento dele. Qualquer coisa procurem na aula de biofísica para a gente ver depois, mas usa unidades de pressão que são conhecidas por nós aí, tá? Uma unidade de pressão padrão é chamado de 1 atmosfera, que equivale a 760 milímetros de mercúrio, e quando a gente fala do sistema internacional, a gente trata aí o Pascal. Pascal, querendo ou não, olha aí, é 9,87 vezes 10 a menos 6 atm, então é bem menorzinho do que um atm quando a gente trata de Pascal. Um termo muito importante que no esfigmomanômetro é medido é o milímetro de mercúrio. E olha da onde que vem essa unidade do milímetro de mercúrio aí, né? Como que as pessoas descobriram isso daí, né? Esse milímetro de mercúrio surgiu com o seguinte, ó, as pessoas enchiam uma torre aqui, né, de mercúrio e viravam essa torre de mercúrio num recipiente, né, nesse recipiente B aqui, e viam quanto que descia aqui, ó, fazia um vácuo aqui, né, essa parte fazia um vácuo, o mercúrio descia até certo ponto e parava de descer. E aí quando eles mediam essa altura aqui, né, eu não consigo fazer linha reta com essa mesinha aqui, quando eles mediam a altura que dava, essa altura que dava aqui dessa torre de mercúrio, né, eles viram que dava qual altura, né, 760 milímetros. Ou se você quiser passar de milímetros para centímetros, você pode falar que ela dava aí 76 centímetros de altura, ficava essa altura do mercúrio ali. Tudo bem? Quando que eles viram que era essa altura do mercúrio? Eles viram essa altura do mercúrio quando eles ficavam na pressão ao nível do mar, né? Se a gente for falar de pressão, eu já fiz vários desse desenho, uma montanha aqui, desce a montanha, lá embaixo você vai ter a praia,
fazer a praia até de azul, ó, a onda da praia, tá? A praia, o guarda-chuva aqui da praia, guarda-sol, né? A pressão atmosférica aqui, ó, que é exercida, a pressão das moléculas de ar, de gás que estão na atmosfera, que é exercida na praia, lá embaixo, no nível do mar, é maior, olha o tamanho da coluna, do que a pressão que é exercida aqui, ó, no alto de uma montanha. Né? Vamos fazer até da mesma altura aqui os dois. Né? A pressão ao nível do mar é mais alta do que uma pressão exercida aqui no alto da montanha. E quando a gente fala pressão a 1 atm, é essa pressão que a gente diz aí ao nível do mar, tá? Ao nível do mar. Então, o cientista ele teve a brilhante ideia do mar, ele teve a brilhante ideia de fazer o quê? De pegar esse recipiente de mercúrio aí, preencher com mercúrio, virar num recipiente e ver quanto que ele descia. Por que ele fazia isso, né? Porque qual parte que ele vai descer, né? Qual parte que vai descer aqui? A parte que ele vai descer até que a pressão exercida pela força externa aqui, quem que é a força externa que a gente está vendo nesse caso? Vai ser a atmosfera. A pressão exercida pela atmosfera vai ser igual à pressão exercida pela coluna de mercúrio lá. E aí ele via, então, que essa pressão de 1 atm, que ele chamou de nível do mar ali, correspondia a uma altura do mercúrio de 760 milímetros. E aí, depois, se ele quisesse, ele subia o alto da montanha lá, né? Ele subia o alto da montanha e via que a coluna de mercúrio aumentava, diminuía, ficava 730 milímetros de mercúrio. Ou seja, o que aconteceu? Desceu mais mercúrio, o mercúrio teve mais força para descer, né? Porque a pressão externa era menor. Então, quanto que valeria aí a pressão atmosférica? Tá? Começaram a fazer isso daí. Esse desenho aqui eu achei hoje na internet aí. Ele é só para mostrar aí, ó, uma área com determinada altura vai ter um volume, né? Esse volume vai ser dado pela área da circunferência, vezes a sua altura. Vai ter uma massa, se tiver preenchida por um líquido aí, vamos supor que fosse o do mercúrio. Vai ter uma massa que vai ser igual a densidade vezes o volume que ele tem lá, né? Isso daí vai ser uma força que vai ser essa massa vezes uma gravidade. Quem que é a massa? Se você querer ou não. A massa vai ser o ρ vezes o V. Né? Então, aqui, se você quiser colocar a força, você poderia colocar a força como sendo quem? Rho vezes V vezes a gravidade. Né? E a pressão, que é força sobre área, então, né? A pressão você pode chamar, então, ali, ó, força sobre área, você pode chamar Rho vezes V, Rho vezes V vezes a gravidade, que é a força, né? Força sobre a área, força sobre a área. Rho vezes V, você pode chamar de massa. A massa tá ali, ó. Massa vezes gravidade. Na verdade, ele já cortou, né? Ficou massa vezes gravidade vezes altura aqui. Só transformou aqui. Deixa eu cortar para vocês. Vamos cortar massa vezes gravidade. Acabei de cortar esse negócio na minha frente. Rho vezes V vezes gravidade vezes altura. Altura. H é A. Tô querendo só achar a altura aqui. Área é volume. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. É só pegar isso daqui, ó. O volume nem é importante para a aula, mas agora eu cismei com isso aqui. Vamos deixar a força aqui, ó. Vamos partir do princípio. Força, pressão é força sobre área. A força eu posso chamar de ρ vezes V vezes gravidade. Não, de massa sobre gravidade, paga. Massa vezes gravidade. Só trocando aqui. E fala. Massa vezes gravidade sobre área. Né? A área, se eu colocar aqui, ó.
A área vai ser V sobre H. Como é que ele chegou nesse Hzinho? Eu quero saber como é que ele fez esse H aqui, ó. G vezes H. Rho vezes V. Rho vezes V vezes gravidade. A área... Será que ele está trocando a área com M vezes G? Vou trocar a área aqui, ó. A área vai ser igual volume sobre H. Volume sobre H, que vai ficar vezes H, né? Agora, a massa, que é ρ vezes V, ó, a massa, que é ρ vezes V, né? Se eu trocar aqui, ó, vai ficar o quê? Vai ficar ρ vezes V vezes G vezes H dividido por V, corta V com V, ou seja, minha pressão é ρ vezes G vezes H. É esse ponto aqui. Enfim, não é importante para vocês esse ponto, mas era só para mostrar o quê? Que essa pressão ela tem a ver com a densidade, né, da coluna aqui, tá? Tá bastante assim, peraí, só um minuto, gente. Não, foi lá, foi lá. Essa pressão ela vai ter a ver com a densidade, com a gravidade, né? Com a força da gravidade e com a altura da coluna de Mercúrio, ou seja, ela tem a ver com a densidade e com a altura da coluna de Mercúrio que a gente está vendo aqui, tá? E com isso, com essa medida de pressão aí, ela é muito utilizada, é o chamado milímetro de mercúrio. Igual a gente falou, quando a gente trata aí pressão, a gente está falando de uma força sobre uma área, e se a gente estiver falando de gases, né, a força que a gente está falando é o quê? É a sequência de colisões das moléculas do gás sobre a superfície daquela área. É isso que vai gerar essa pressão de um determinado gás aí, tá? Claro, é uma média aí, mas vai ser dado por essa força aqui vai ser da colisão das molequinhas ali, igual a gente falou aí, ó, né? Milímetros de mercúrio, 1 atm é 760 milímetros de mercúrio, outras unidades aí é o Pascal, que é 1 Newton por metro quadrado, né? Por metro quadrado é o chamado Pascal aí, que é uma determinada utilização de força, né? Tem o bar, que é 5 Pascal, esse bar normalmente a gente vê quando a gente vai medir pressão de pneu ali, né? O atmosfera aí, ó, se a gente olhar, é 101.325 quilopascal, né? 101,325 quilopascal. Várias unidades para você transformar, é só você fazer a regrinha de 3, que dá super certo, mas normalmente a gente tem aí sempre tabelas e dá para transformar isso tranquilamente uma grandeza na outra, tá? A questão dos cilindros aqui, ó, isso aqui é só para mostrar que a gente às vezes vem com alguns conceitos e tem que tomar cuidado com esses conceitos aí, né? Esse probleminha mostra muito bem uma coisa que a gente tem já pensando sem querer, algumas coisas que a gente tem guardado na nossa cabeça, não sei porquê, mas olha aí, ó, os cilindros A e B estão à mesma temperatura, 20 graus Celsius, tá? Os três gases aqui, nitrogênio, hidrogênio, hidrogênio. O cilindro C é mantido a uma temperatura de 80 graus Celsius. E aí, a pergunta é, qual a relação da pressão entre os cilindros A e B e do cilindro B e C? Então, qual é a relação da pressão aí entre esses três cilindros? Qual é a diferença desses três cilindros? Vocês conseguem responder? Alguém consegue? Qual a relação da pressão? Tem algum que tem a pressão maior? Tem algum que tem a pressão menor? Como é a pressão entre eles aí? E aí, gente?
Qual a relação da pressão? Então, ó, o Lucas respondeu. O Lucas está toda hora respondendo. Boa. A Caroline está respondendo também. Só esperar a Caroline responder. Então, ó, tivemos algumas divergências aí, ó. Para o Lucas, o A é maior. É a menor pressão. Para cá, para o Lucas, o A é a menor pressão. Menor pressão. E aqui, maior pressão. Né? E para a Caroline, aqui é o contrário. Vou colocar o da Caroline de preto aqui. Para a Carol, aqui é a maior pressão. Para a Carol, é a maior pressão. E aí, olha a resposta desse problema como é muito louca. Se a gente for falar aqui, nos 3 recipientes, a pressão nos 3 aí, ó, a pressão é a mesma. É a mesma pressão. É a mesma pressão. A pressão é a mesma nesses 3 casos aí. Vocês acreditam nisso? Por que a pressão é a mesma? Vamos analisar aqui, ó. E por que a gente tende a achar que a pressão é diferente? Primeiro ponto que a gente tende a achar é uma coisa que está na nossa cabeça, não sei de onde que vem, que é o quê? Que se você diminuir o recipiente, se você diminuir a variação do volume aqui nesse caso, já está refletindo na pressão, né? A variação do volume está refletindo na pressão, mas só que a gente viu que o quê? Que o volume e a pressão, eles são variáveis independentes. Claro, eles têm proporção entre si. Se você diminui o volume, você aumenta a pressão, sim, mas isso se você estiver já estudando um sistema fechado. Se você pega os 3 sistemas aqui do jeito que eles estão, né, e eles estão nessa situação já aqui agora, né, você vai ter nos 3 a mesma pressão. Qual é a pressão que está sendo exercida aqui? A pressão vai ser a pressão aqui, ó, a atmosférica aqui nos 3 casos do cilindro. A mesma pressão. Pontos importantes. Não está fazendo diferença se você tem um gás diferente ou não. Ou outro ponto aqui. A gente tende a achar que se tiver uma maior temperatura, aqui dentro vai estar uma maior pressão. Né? Mas o que a gente não sabe? Qual a quantidade de gás que tem aqui dentro? Se eu perguntasse qual a quantidade de gás que tem aqui dentro, com certeza aqui ia ter menos gás, porque a pressão, o êmbolo aqui deles estão da mesma altura, e eles estão com o mesmo gás em temperaturas diferentes, né? Então, se está na mesma altura aqui, se está tendo uma mesma pressão aqui, então aqui tem menos gás. Mas a pressão exercida aqui, ó, nos 3, é a mesma. É a mesma. Por quê? Porque o gás exerceu pressão aqui, ó, exerceu pressão, o gás exerceu pressão aqui, até que o quê? Até que isso daqui entrasse no equilíbrio, parasse de subir e descer, não mexesse mais, mas até que ele se iguale a quê? A pressão atmosférica que está sendo feita ali em cima ali. Esse problema eu acho muito louco, assim, é difícil um pouco da gente internalizar ele, mas ele mostra o quê? Que a gente tem alguns conceitos de achar o quê? Que se um recipiente tem um menor volume, ele tem uma maior pressão já normalmente. Não é, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que tirar um pouco da nossa cabeça, esses conceitos. Ou então, se um recipiente tem uma maior temperatura, quando comparado com outro, ele tem uma maior pressão. Nem sempre, às vezes, ele vai ter só uma menor quantidade aí de moléculas, mas ele vai ter uma mesma pressão. E se você tem esse êmbolo aqui, essa coisa aqui, essa tampinha se movimentando, esse cilindro aqui, né? Que se você aumentasse a pressão, ele subisse aí, vai chegar um determinado momento que, quando ele ficar parado, ele vai ter a mesma pressão, independente da altura que ele está comparado com o outro lá. Tudo bem? A pressão, quando se iguala a pressão deles aqui, esse daqui vai ficar parado da maneira que está nos 3, e a altura não representa que está uma maior ou uma menor pressão. Todos estão a uma mesma pressão, que vai ser igual
a pressão atmosférica nesse caso aí. Entenderam essa última parte? Que todos tenham na mesma pressão? É um pouco confuso de se pensar mesmo, Lara. É tipo assim, é porque o que a gente tem na cabeça da gente já guardado? Que se eu tenho um volume menor, eu tenho uma maior pressão. Ou se eu tenho um volume maior, no caso da Carol, foi o contrário, né? Se eu tenho um volume maior, eu tenho uma menor pressão. Mas eu não falei aqui nesse caso, né? Isso daqui tem total, pode subir e descer. Tudo bem? Seria um recipiente que essa tampa aqui pode se ajustar a pressão. Se a pressão de cá, vamos pensar aqui, ó, se a pressão de dentro, vou colocar uma situação hipotética, é maior do que a pressão de fora, o que essa tampa ia fazer? O que essa tampa ia fazer? Subir. Até que fizesse o quê? Até que a pressão de dentro, vou chamar aqui de pressão B, fosse igual à minha pressão A. A hora que elas se igualam, essa tampinha para. Né? Aí o outro aqui, o que vai acontecer? Vai fazer força aqui. Que horas que a tampinha vai parar? A hora que a minha pressão de dentro lá, vou chamar de pressão C, foi igual à minha pressão A. E esse daqui, que horas que a tampinha vai parar? A hora que a minha pressão, vou chamar de pressão D aqui, ó. Pressão D foi igual à minha pressão A também. Ou seja, em todos eles, no caso que essa tampa aqui está parada, todas as pressões internas lá no caso vão ser iguais. Liga. Para. Todas as pressões internas lá vão ser igual o quê? A pressão B, a C e a D vão ser iguais quem? A pressão A. Ou seja, todos os três aí têm a mesma pressão. É porque isso é uma coisa que a gente já tem na nossa cabeça. Já é tipo como se fosse uma ilusão, sei lá, uma ilusão de ótica que você tem na sua cabeça. O seu inconsciente, ele já leva você a acreditar que se tem um volume menor, a pressão é maior. Se tem... Você já tem meio que a equação do PV-NRT na sua cabeça, mas você tem que tomar cuidado com essas situações. Isso aqui mostra o quê? Que a pressão atmosférica aqui está sendo mostrada por diferentes alturas do cilindro, nesse caso aqui da tampinha do cilindro, mas por causa da pressão que está sendo exercida aqui por esses gases aí. Não por causa da pressão exercida, a pressão é a mesma, mas por causa da quantidade de moléculas que você tem nesses gases aí. Se a quantidade de moléculas é diferente, aí já mudaria totalmente a resposta aí. Tudo bem? Por quê? Porque no A você tem uma maior quantidade do que no B, do que no C aí. Tá? É bem louco, qualquer coisa, depois eu coloco esse artigo que trata esses probleminhas para vocês aí do cilindro. Tem um outro problema também que eu vou mostrar na próxima aula, que é da temperatura, que a gente olha e a gente fala assim, é diferente a pressão, é diferente a temperatura, mas a temperatura vai ser a mesma. Por quê? Porque é coisa que já fica inconsciente na nossa cabeça, que a gente já traz isso daí, e por isso que eu até tinha escrito aqui, né? Tem que tomar cuidado com alguns conceitos que a gente traz de fora, e que muitas vezes, às vezes, ele pode levar a erros aí quando vai se fazer um estudo ali. Tudo bem? De buenas? Temperatura, esse ponto da temperatura aqui, só para a gente finalizar falando da temperatura. A gente já debateu, né? Falar que a temperatura é a energia cinética média das moléculas do sistema. A gente já falou bem no começo do semestre lá. A temperatura é essa medida, né? Quanto menor a temperatura, menor a velocidade da partícula. Quanto maior, maior a velocidade, né? E a propriedade que nos informa o fluxo de energia, igual a gente já falou, é o calor. No sistema internacional e sempre na vida de vocês, gente, utilizem o Kelvin, não usem grau Celsius, que grau Celsius normalmente a gente fala aqui no Brasil, né? É uma unidade bem abrasileirada aí, ou de alguns outros países, mas cientificamente a gente trata o Kelvin, por quê? Porque o Kelvin, ele é sempre positivo, tá? Sempre positivo. Enquanto o grau Celsius você tem ali menos 5 graus, menos, tá? No Kelvin você não tem. No Kelvin você vai de 0 a quase 300 kelvins aí,
que é o máximo, não chega a ser 300 Kelvin. Opa, olha eu botando graus Celsius. Chega a 300 Kelvin, mas ele não tem negativo. E aí, quando você coloca nessas contas aqui, né? Igual a gente colocou ali naquela conta PVNRT, né? Na conta do PVNRT, você não pode levar em consideração uma temperatura negativa, que isso daí ia causar uma pressão negativa, uma variação de volume negativo, e não existe um volume negativo, né? Não uma variação, mas um volume, uma pressão vezes um volume, dando um valor negativo aí. Tudo bem? Deu para entender a aula de hoje? Principal, saber que da onde que vem, né, o PVNRT, que eu já acho que já deu para ter uma ideia, e essa altura também de pressão de medir em milímetros de mercúrio, da onde que surgiu, né? Surge de medir a força que vai ser gerada aqui, né, pela coluna de mercúrio, que ela vai gerar uma força, vai gerar uma pressão aqui. Quando essa pressão se igualar à pressão externa, você vai ter aí, essa coluna vai parar de descer, e essa altura, a medida da altura aí, vai ser dada aí, você pode transformar em atmosferas aí, e transformar também em outras unidades, se você quiser, né? Todos eles estão relacionados aí. Se o ATM está relacionado com torque, está relacionado com Pascal, está relacionado todos entre si, é só você transformar. Existem inúmeras tabelas de pressão, de valores de pressão, de como que se transforma, mas é importante vocês saberem aí essa questão do manômetro ser expresso em milímetros de mercúrio, da onde que vem essa história do milímetro de mercúrio, tá? Não caiam também nessas ciladas de achar que sempre o menor volume tem uma maior pressão, não é sempre assim. Tem que sempre ver em que contexto que está. Se tiver num recipiente que o êmbolo é móvel, vai estar todo sempre a mesma pressão, e a temperatura é sempre usada no Kelvin aí. Não vou entrar nesse daqui da seringa para a gente não começar um debate mais profundo desse da seringa, que também vai gerar uma certa confusão aí. Beleza? Belezeira? Então, beleza, a aula é isso. Eu vou ver se eu faço uma listinha de exercícios com alguns exercícios aí, tipo, esses bem fáceis para vocês já começarem a fazer como segundo trabalho do segundo bimestre. O primeiro foi o da semana passada, que não contou para o passado lá. E falem para as pessoas assistirem às aulas, tudo bem? Apesar de terem tido várias notas boas, lembra que tem que tirar 6 para passar, tem que entregar os trabalhos. Fala para quem não assistiu, assistir lá no YouTube, participar, continuar participando, porque não é só que passou que pode parar e entrar de férias, não. Tem que continuar estudando. Tudo bem? Vocês estão estudando para a vida de vocês, não é para passar na minha matéria, não, gente. A obrigação é com vocês mesmos. Deixa eu parar de gravar. Parar de gravar.